Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais este Papo de Transcritor. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura de uma transcrição de áudio. Mas para quê? É importante. A estrutura de transcrição de áudio tem por finalidade facilitar a identificação do documento de uma pilha de documentos, né? Então, ela permite que o cliente, ao ler as primeiras linhas do documento, identifique rapidamente a que se refere aquele documento, quem são os falantes, tá? E qual é a natureza daquele documento, ok? Então, basicamente, essa é a função da estrutura de uma transcrição de áudio. Então, vamos lá. A estrutura da transcrição de áudio tem três partes. Cabeçalho. 2, a declaração de falantes. E 3, a transcrição por si mesma, ela mesma. O conteúdo, o corpo principal, tá? No cabeçalho, que é o número 1, nós vamos colocar o quê? A nossa identificação, o logotipo, tá certo? O nome do arquivo, que deve conter 2 elementos. Primeiro, um código identificador da empresa, que vai permitir com que nós organizemos as nossas transcrições de acordo com um número identificador único, um ID, tá? Logo depois, nós precisamos identificar o áudio do cliente. Então, nós precisamos colocar no cabeçalho também o nome do áudio do cliente, exatamente igual como ele mandou. Porque aquilo é a organização dele, não nossa. A nossa organização está no código numérico. Tá? E no cabeçalho ainda, precisa constar o tempo. O tempo total em hora, minuto e segundo ou minutos. Né? Por exemplo, em vez de colocar 1 hora e 4 minutos, eu posso colocar 64 minutos, 2 horas e meia. Eu posso colocar, em vez de 2 horas e meia, 150 minutos e 34 segundos. Ok? Os segundos também é importante. Ajuda o cliente. Tá? Aí, como você vai colocar? Não sei. Cada um coloca da maneira como deseja. Então, você tem o logotipo da sua empresa. A palavra, expressão, transcrição de áudio. Isso é importante, negrito. Aquele é o seu produto. É como se fosse sabão em pó, refrigerante, né? Iogurte, tá? Então tá lá. A sua marca, o nome do produto e a especificação. Qual que é a especificação? É o nome, é o código do produto. É como se fosse o código de barra, o QR Code, né? E o nome do áudio do cliente, com tantos minutos, tantos segundos. E esse é o essencial do cabeçalho. Se você quiser, pode colocar o seu nome também, se você for um transcritor freelancer. Mas tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu coloco só o nome da empresa. Ok? A segunda parte da estrutura de uma transcrição de áudio é a declaração de falantes. Vamos dizer que tem apenas 2. Imensa maioria, tá? São entrevistas, né? Então, você tem o pesquisador e o respondente, tá? Às vezes pode ser o entrevistador, às vezes pode ser o pesquisador. Às vezes o pesquisador não gosta que você coloque como pesquisador o nome do entrevistador, porque ele delegou a entrevista para outras pessoas. Vamos dizer que eram entrevistas em centenas de entrevistas, tá? Então, ele quer que coloque entrevistador, não pesquisador. Ok? Então, tem que tomar alguns cuidados de acordo com a necessidade do cliente. Mas
De maneira geral, nós colocamos siglas P1, P2, F1, F2, H1, H2. Feminino 1, feminino 2, H1, homem 1, homem 2, tá? E quando a gente não sabe de quem é aquela voz, F0 e H0, tá? Então, tá lá 1, 2, 3, 4, 5. Se eu sei o nome, eu coloco o nome, senão não. Ok? Então, a identificação dos falantes é importante. Ah, mas e se for pelo nome? Tudo bem, pode colocar pelo nome. Eu prefiro colocar como pesquisador e respondente. Pesquisador, né? P1 por sigla, tá? Mas vai do gosto do freguês e vai do seu gosto também, vai do gosto da sua empresa. Finalmente, quando são várias pessoas, tá? Do tipo uma audiência jurídica, juiz, advogado e tal, aí é melhor colocar juiz, quando fala juiz, advogado de defesa, advogado de defesa, entre parênteses, de Paula, né? Defesa de João, tá? Ou advogado da parte, advogado da contraparte, doutor fulano, doutor ciclano, não sei. Aí você vai entregar e se o cliente pedir alguma modificação, você faz a modificação. Mas fazer a transcrição e a identificação dos falantes de tal forma que quem está lendo não tenha nenhum esforço em identificar quem está falando. Então, principalmente juiz, advogado, que tem N processos para ler, é muito desgastante, né? Então, vamos tentar facilitar, entender a necessidade do cliente. Pesquisador tem no máximo 10 entrevistas, 8 entrevistas, então é tranquilo. Agora, um juiz vai ver centenas de processos, centenas de transcrições por ano, né? Então, aquela transcrição que você fizer, que estiver bem estruturadinha, que ele ache agradável, fala, poxa, que bacana, né? Chamar a atenção, você vai chamar cliente para você. Não que seja espalhafatoso, nem nada. Já ouvi pessoal que pedia, eu queria colocar também aquele riscadinho coloridinho no fundo, né? Aquele destaque. É destaque que fala? Não sei. Amarelo para fulano, vermelho para ciclano, cor de rosa, tal. Não sei, a gente tenta fazer, mas aí a gente cobra por isso, ok? Nós cobramos por esse trabalho extra, tá? Nós entregamos em um padrão determinado, tá? Agora, customização é uma oportunidade para você cobrar mais, ok? E claro, identificar os falantes como negrito, né? Fábio, João, tal, tal, tal. Então, Fábio, 2 pontos. Tararará. Maria, 2 pontos. Tararará, tá? No texto, de acordo com a necessidade do cliente. Você tem eu identifiquei pelo menos 4 tipos de transcrição, mas existem vários, ok? Tem uma transcrição que eu chamo, a principal jurídica, né? Eu chamo de tipo 1. É dela que deriva todo o resto, ok? Ela é mais chata, é mais complicada de fazer, tá bom? Depois tem a transcrição literal, que tem menos chato que a jurídica, mas também é chato. Depois tem a transcrição editada, que é menos chato, e a super editada, que aí você precisa ser, de certa forma, especializado em transcrição para poder fazer uma super editada. Outro dia eu posso falar sobre isso, tá? Agora, nós temos então a estrutura da transcrição, a declaração de falantes e a transcrição, o corpo do documento. Tá certo? O documento é o quê? A sua transcrição se inicia no momento que você escreveu início da transcrição. Isso é importante. E coloque entre parênteses, porque em transcrição de áudio, tudo que estiver entre parênteses
é o que não foi dito, é o seu comentário, o comentário do transcritor, ok? E embaixo, terminou a transcrição, fim da transcrição, entre parênteses, ok? Então, com isso, o documento fica claro, é fácil de identificar, tem a referência do cliente, que é o nome do áudio do cliente, tem a sua referência, que é o código, tá? Identificador daquela transcrição específica. Veja, cada transcrição gera um código único, tá? Então, por cliente, sei lá, apareceu hoje João, tá? O seu João é cliente, ok. Então, a transcrição do seu João é número tal, tá? Transcrição da Dona Maria, um novo número, ok? Transcrição do seu Pedro, amanhã, outro número, tá ok? Identificador único para o projeto e para o job, tá? Então, você pode ter áudio 1 do projeto número tal. Aí aquele projeto fica ligado àquele cliente. Mas aquele cliente já é de uma outra lista de clientes seus, tá? Se forem clientes recorrentes. Claro, tudo vai depender da escala com que a sua empresa de transcrição trabalha, né? A minha escala já foi maior. Hoje eu trabalho com uma escala bem pequena para não ter dor de cabeça e ter o suficiente para eu sobreviver. Então é isso. Espero que você tenha gostado deste nosso papo de transcritor. Eu falei aqui sobre a estrutura de transcrição, resumindo, 3 partes. Cabeçalho, com o código seu, logotipo primeiro seu, código seu, código do cliente, no caso o nome, número de minutos, a expressão transcrição de áudio, aí ou em cima ou embaixo, você que escolhe, a declaração dos falantes e o corpo da transcrição, ok? Esse é o resumo, tá certo? Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil para você. Um abraço, até a próxima. Tchau. Este foi mais um Papo de Transcritor, um bate-papo de transcritor profissional para você que tem alguma simpatia por esse canal. Até mais.